Olá, eu sou o Jota e eu vou falar com você hoje sobre o conceito do que é a aberração. Certamente você aí já escutou falar sobre isso, e se você se interessa pela hipnose, a psicologia ou a própria psicanálise, com certeza você já ouviu falar sobre esse termo. Mas você sabe exatamente o que é? Você sabe como surge? De onde veio esse termo? O termo foi cunhado por Freud e Breuer em 1892 e foi escrito depois na obra Comunicação Preliminar em 1893. Qual seria a sua lógica? Assim como na física, toda ação envolve uma reação. O nosso aparelho psíquico, que não era conhecido ainda assim, em estado de desenvolvimento, portanto, enquanto criança, pode não ser capaz de reagir a uma determinada investida que aconteça proveniente do meio em que o sujeito se encontra. E pelo termo reação, tanto Freud quanto Breuer entendiam ser qualquer classe de reflexos, sejam eles voluntários ou involuntários, nos quais aqueles chamados afetos seriam descarregados. Ou seja, se houve uma reação ao fato capaz de provocar um afeto. E aí, caso essa reação ao evento não ocorra, haverá aquilo que Freud chamou de recalcamento, o que neste caso faria com que o afeto permanecesse vinculado a esta lembrança. A reação deixa de acontecer de duas maneiras. Uma, quando não há o que se fazer. Por exemplo, numa situação de óbito, quando alguma pessoa morre, não há de verdade o que se fazer, ou naquelas situações em que o contexto social não permite que você tenha uma reação. E numa segunda hipótese, naquelas em que o sujeito deseja esquecer intencionalmente, não pela lembrança, mas pelo estado psíquico em que recebeu aquela ação em questão. Ou seja, que se apresentem em estados emocionais anormais, potencializados, como por exemplo em estados de surtos, de sustos, de crises. Ok, excelente. Mas afinal, o que é a aberração? A aberração seria basicamente a capacidade atual que o sujeito tem de reagir hoje com as suas condições psíquicas, também atuais, àqueles eventos que foram recalcados, que não foram reagidos na época em que se instalaram como traumas psíquicos, em que a sua percepção não foi possível de haver essa reação. Neste caso, então, o sujeito reagiria ao afeto traumático. E nesse instante, esse afeto deixa de ser, portanto, patogênico, patológico, mas somente se ele for em intensidade igual. Isso quer dizer que terá que ser suficientemente bem abreagido àquela situação para que isso ocorra. A aberração por si só, ela não é nem boa e nem ruim. O que Freud e Breuer pregavam é que a partir da aberração você consegue chegar a um outro estágio, que chama-se catarse, e a partir da catarse, então, você teria essa liberação desse afeto. Então, a aberração, que seria esse encontro com esse conteúdo recalcado, é uma oportunidade que você tem de refazer, reagir, colocar para fora todas aquelas lembranças que implicam isso. Mas isso só será terapeuticamente produtivo caso aconteça a catarse. A catarse seria, portanto, uma condição natural terapêutica do processo aberrativo. Não existe a possibilidade da aberração por si só, sem a catarse, fazer bem ao sujeito. Porque se há essa liberação, Freud e Breuer chamaram isso de catarse. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dê um like, compartilhe. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!